Não temas, eu sou o primeiro e o último. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos e tenho as chaves da morte e do Hades. Apocalipse capítulo 1, versos 17 e 18. Ministério Pão Vivo, direto ao assunto. Ser medroso não é uma virtude, é uma fraqueza, digamos assim. No entanto, Jesus estava dando uma palavra de encorajamento. João estava com medo. Eu diria que esse medo aqui era razoável. João tinha razão de estar com medo. Ele estava ali, naquela ilha deserta, e mesmo ali, o Senhor não o abandonou. E ele viu o Senhor de modo glorioso, da maneira que ele é hoje, da maneira que ele é após a ressurreição. E então, João caiu por terra. Jesus se aproximou, tocou no corpo de João e disse essas palavras encorajadoras. E também se identificou: não temas, eu sou o primeiro e o último. Eu estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos e tenho as chaves da morte e do Hades. É claro que depois de uma palavra dessa, acabou o medo do apóstolo. E, como consequência do fim deste medo, e ele saber com quem que ele estava falando, ele escreveu o livro de Apocalipse, cujo autor, o próprio Senhor Jesus Cristo. Mas a nossa lição mesmo é aquela: quando vai se encerrar a filiação de Jesus. Você sabe que Jesus foi crucificado. Quem não sabe disso, né? Mas o outro lado, a maioria não sabe. Ele foi crucificado não como Deus, porque Deus não morre. Ele foi crucificado como homem. E ele ressuscitou como homem. E hoje, a posição dele ressuscitado é como homem também. Homem com corpo glorificado. Paulo chamou ele como primícia dos que dormem. Isto é, o primeiro
a ressuscitar, alguém entra em dúvida, dizendo: não, pastor, mas a Bíblia fala de outras ressurreições, tanto no Velho Testamento como no Novo, mas existe uma grande diferença das outras ressurreições. Os outros ressuscitaram e morreram, voltaram a morrer, foram ressuscitados dos mortos. Jesus ressuscitou dentre os mortos. Você notou que ele mesmo disse: estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos. Então, a ressurreição de Jesus é a única. Paulo, na descrição da ressurreição, ele mostrou a ordem, cada um, porém, na sua ordem. Cristo, as primícias. Cristo, o primeiro. Depois, quem? Nós, os que somos de Cristo. Quando? Na sua vinda. Então virá o fim. Quando ele, olha que lindo, quando ele entregar o reino, ele vai devolver o reino a quem? A Deus Pai. Ó, esse termo aqui é lindo, viu? Deus Pai. Lembre-se, nas Escrituras não existe o termo Deus Filho, porque até gramaticalmente, teologicamente, é inexplicável. Deus Filho. Não existe Deus Filho, porque Deus não tem princípio nem fim. Filho um dia teve princípio, nasceu de alguém. Então, virá o fim quando Jesus, que foi feito primícia dos que dormem, entregar o reino a Deus Pai. E o que vai acontecer logo em seguida? Por quê que ele vai entregar o reino a Deus Pai? É depois que tudo for colocado embaixo de seus pés. Ele vai destruir toda autoridade, todo poder, todo domínio. E logo em seguida, a complementação. O último inimigo a ser aniquilado, a ser destruído, é a morte. Aleluia! Esta maldita, que é a consequência do pecado de Adão, que, como diz Paulo, assim como em Adão, todos morrem, porque todos pecaram. Então, como temos esse parentesco maldito,
de Adão, com Adão, então a morte passou para nós também. Mas a morte vai morrer um dia. A morte será colocada também como toda autoridade, todo poder, todo domínio, demônios e o diabo, anjos, principados, potestades serão colocados embaixo dos pés do Senhor Jesus Cristo. Você sabe que o apóstolo Paulo disse que Deus ressuscitou Jesus. Ele foi colocado muito acima de todo principado, potestade, poder, domínio e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas no vindouro. Ele foi colocado acima de todos estes poderes. E ele vai subjugar todos estes poderes. Depois que ele terminar de subjugar todos estes poderes, então ele vai entregar o reino a Deus Pai. Paramos aqui e aguardemos com muita fé este dia glorioso. Amém e amém.